só um pequeno enquadramento do nosso hospital. É uma PPP, como sabem, resulta de uma parceria entre o Estado, a entidade gestora e a entidade que faz a gestão clínica do hospital, que é detida maioritariamente pela Luz Saúde. Isto é só para dar uma ideia da nossa atividade: cerca de 280 mil consultas, 14 mil cirurgias, quase 2.700 partes, 20 mil altas do internamento e cerca de 205 mil portanto, episódios de urgência, o que é uma atividade bastante importante e bastante relevante, tendo em conta a população que nós servimos, são cerca de 286 mil habitantes, mas também tendo em conta a liberdade de escolha, nós somos procurados por muitos doentes fora da nossa área. Alguns dados em termos de eficiência clínica: nós somos o hospital dentro do nosso grupo que tem os custos operacionais por doente padrão mais baixos, cerca de 14% menos do que a média. Temos também o número de doentes inscritos em LIC dentro dos tempos regulamentares, também somos o primeiro do grupo. Somos, a nível de qualidade clínica, o primeiro em termos de percentagem de partes por cesariana. Enfim, isto é um dado não só dentro do grupo, mas também a nível nacional. E a nível de outros indicadores, somos 78% melhores do que a média no tempo de gestão de tempos pré-operatórios. Temos uma média de tempos de internamento pré-operatório de 0,28 dias de pré-operatório, 7% no que diz respeito à cirurgia de ambulatório, 16% menos na mortalidade ajustada por risco e ainda 16% menos nas readmissões relativamente ao nosso grupo de referência. E também somos, em termos de produtividade clínica, o primeiro hospital, uma vez que temos o número de doentes padrão por médico, o número superior no nosso grupo. Temos também, para além desta atividade assistencial, que é muito exuberante, temos uma atividade formativa muito importante, quer pré, quer pós-graduada. Neste momento temos cerca de 92 internos, não contando com aqueles que vão começar já o internato em breve, isto na formação específica e na maioria das especialidades. Para além disso, temos sido a primeira escolha em várias áreas no internato e num inquérito recente feito aos internos do HBA, ou internos de todo o país, o HBA era a primeira escolha em termos de formação. Somos também acreditados pela JCI, um longo percurso, 22 meses depois de termos aberto já estávamos acreditados pela JCI, fomos reacreditados em 2016, todos os anos temos uma visita da JCI e neste momento temos um nível de acreditação de compliance com os requisitos da JCI de 99,6, eu daqui não consigo ver, mas um valor muito elevado. Portanto, só temos 4 elementos mensuráveis, dos 1000 e tal elementos mensuráveis, em apenas 4 é que não temos a compliance completa. Portanto, isto só para dar um enquadramento e de como é que nós, no fundo, como hospital, estamos a responder aos desafios atuais. E os desafios atuais são fundamentalmente de 2 níveis. Por um lado, o aumento de custos com a saúde, e nós verificamos, e enfim, toda a gente sabe que os aumentos com os custos com a saúde têm aumentado de uma forma perfeitamente exponencial, e não necessariamente os países que mais gastam não são necessariamente os que têm melhores resultados em termos de saúde, e as ineficiências existem a vários níveis. Nós temos ineficiências quer a nível do sistema, como seja incentivos perversos, nomeadamente o fee for service. Temos a nível institucional, como seja o uso de desnecessária tecnologia que não traz qualquer mais-valia para os doentes, ou então a nível individual, a má comunicação, a duplicação de exames, os simples atrasos de consultas, tudo isso pode, de facto, são exemplos de ineficiências. O outro grande desafio é a grande variabilidade de resultados clínicos. Nós sabemos que a variância clínica e a variância de resultados e de custos é enorme, mesmo em países desenvolvidos. Isto aqui é um pequeno exemplo em países desenvolvidos entre o melhor e o pior dos resultados em hospitais para situações clínicas muito distintas e, portanto, a variabilidade clínica é uma constante. E vale a pena perder aqui 2 ou 3 minutos a abordar um caso concreto, que é o caso da diabetes. Portanto, como sabem, a diabetes é uma doença crónica, é uma doença que tem, neste momento, assumiu proporções epidémicas. De acordo com este registro, a Fundação Internacional de Diabetes, cerca de 14
415 milhões de adultos têm diabetes e prevê-se que... isto facilita-me bastante, obrigado. Cerca de 5 milhões, é responsável por 5 milhões de mortes, ou seja, mata mais do que a SIDA, a tuberculose e a malária em conjunto. Em 2040, calcula cerca de 10% da população mundial sofrerá de diabetes e tem, obviamente, um grande impacto económico, quer no seu tratamento, quer na prevenção das complicações. E agora vejamos o que acontece em dois países completamente distintos, nos Estados Unidos e na Suécia. Nos Estados Unidos, a prevalência da diabetes é mais do dobro na Suécia. A taxa de amputações por 100 mil habitantes é 17,1, comparativamente à da Suécia, que é 3,2. Portanto, significa que a doença, de facto, está muito mais mal controlada. E, obviamente, o custo, isto traduz-se em custos, e o custo anual nos Estados Unidos é mais do dobro na Suécia. Portanto, se os Estados Unidos tivessem os mesmos níveis de cuidados do que na Suécia, a poupança seria da volta dos 163 bilhões de dólares ano. E porquê é que há esta discrepância entre estes dois países? Fatores individuais, serão fatores genéticos, que é pouco provável. Estilos de vida, sim, é possível que tenha alguma influência, há mais obesidade nos Estados Unidos que na Suécia, mas fundamentalmente o que há são diferenças de organização que vão ter impacto, de facto, nos comportamentos e, obviamente, nos resultados. Nos Estados Unidos, a abordagem é feita de uma forma individual, cerca de 80% dos doentes são tratados pelos médicos de família. Raramente estes médicos referenciam os seus doentes ao endocrinologista e eles estão muito focados nas intervenções terapêuticas. Já na Suécia, a abordagem é mais holística e multidisciplinar. Continua a haver um GP responsável pelo diagnóstico e pela coordenação de cuidados, mas envolvem logo os outros profissionais, nomeadamente os endocrinologistas. Existe um enfermeiro responsável pela coordenação dos cuidados desde o início e eles estão muito mais focados na educação e nas alterações comportamentais. E, portanto, então, quais são as alterações organizacionais que explicam estas diferenças? Sobretudo a três níveis. A forma como são feitos os pagamentos, enquanto nos Estados Unidos o pagamento é por ato, o fee for service, o que implica que os médicos passem menos tempo com os doentes, portanto têm mais urgência a fazer mais consultas, não referenciam para os especialistas, porque ao referenciarem para os especialistas estão a perder doentes, os especialistas também depois não retornam os doentes ao médico porque perdem doentes e, portanto, aqui, como o tempo de consulta é muito menor, há um grande enfoque nas intervenções terapêuticas e muito menos na educação e na prevenção. Depois, outro aspecto muito importante é a medição sistemática e a divulgação transparente de resultados. Enquanto na Suécia existe um registro nacional com mais de 5 milhões de doentes registados desde 1966, nos Estados Unidos não existe este registro nacional e, portanto, existem algumas em fase embrionária e alguns sistemas regionais que têm esses registros, mas não existe nenhum registro a nível nacional e, portanto, a gente não sabe quais são os resultados a nível nacional. E depois a integração dos cuidados, nomeadamente uma enfermeira e um GP dedicados na integração da doença. Portanto, esta forma, este contexto organizacional, obviamente, condiciona o comportamento das pessoas e, portanto, os médicos nos Estados Unidos não são diferentes da Suécia, não são melhores nem são piores, trabalham em contextos organizacionais diferentes portanto, os resultados, obviamente, são muito diferentes. Portanto, conta muito a forma como nós nos estamos organizados e, portanto, eu diria que estamos numa altura em que temos que fazer escolhas e que não é a opção sequer não fazer escolhas, sob risco de nós não conseguirmos, de facto, prestar cuidados de saúde no futuro. Então, uma das formas de nós abordarmos e fazermos face a estes desafios é através da implementação de uma medicina baseada em valor, tal como foi definida por Michael Porter. E qual é o grande objetivo? É obter os melhores cuidados em saúde e os cuidados na perspectiva do doente sob os custos adequados. Não estou a falar ao menor custo, estou a falar ao custo adequado para a obtenção destes resultados. Isto porque ele profetizou uma passagem uma mudança de paradigma, de passagem de o pagamento deixar de ser de fee for service para ser em fee for value, ou seja, pagamento em função dos resultados e em função da qualidade dos cuidados prestados. No nosso grupo, desde há 3 anos que estamos a implementar uma medicina baseada em valor, que chama-se o Projeto Hércules, e cuja metodologia fundamentalmente passa por estas várias fases. A primeira fase, a primeira etapa e aquela que é mais importante, é a da transformação clínica. Esta é a mais difícil de fazer, é que demora mais tempo. Depois, ter resultados, e resultados nunca perdendo a perspectiva do doente.
Depois, calcular custos, e são os dois grandes objetivos, é ter resultados e ter custos. Na posse destes elementos, nós podemos introduzir ciclos de melhoria e, portanto, introduzir medidas corretivas. Também com estes dados podemos chegar aos prestadores e, no fundo, negociar preços e também integrar estes resultados, toda esta forma de prestação de cuidados dentro da rede de luz de saúde. Este é um aspecto importante. Os doentes devem ser tratados independentemente do local onde são atendidos, quer seja num hospital público ou privado, devem ser atendidos exatamente da mesma forma, e são porque, de facto, os cuidados são iguais e a forma como nós definimos tratar os doentes deve ser exatamente igual. Só perder um bocadinho de tempo mais sobre o processo de transformação clínica, exatamente em que é que ele consiste. Consiste em várias etapas. O nosso primeiro objetivo é quais são os resultados que nós queremos alcançar na perspectiva do doente. Isto implica, de facto, uma grande transformação, como eu disse há bocadinho. Passa por uma organização clínica por doença. Esta é a primeira medida. Todos os profissionais envolvidos no tratamento de uma determinada patologia trabalham em conjunto e abordam-na de uma forma conjunta, definem a forma como vão tratar esta doença, não perdendo, digamos, a estrutura dos serviços, que é fundamental, mas criando a agilidade suficiente para que possam integrar equipas multidisciplinares. Depois, outro aspecto é a uniformização de cuidados, um aspecto também muito importante, passa por discutir protocolos, guidelines e clinical pathways, que obviamente devem estar de acordo com o estado da arte, mas nós temos os nossos próprios documentos que são feitos, obviamente, em função do que é o estado da arte. A utilização de consultas multidisciplinares, que é fundamental para garantir que nós, de facto, tratamos os doentes de acordo com o que nós dissemos que iríamos fazer e de acordo com os nossos protocolos e com as nossas guidelines. E, portanto, eu devo dizer que todos os doentes oncológicos, nenhum doente oncológico é tratado sem ser discutido numa reunião multidisciplinar nas nossas unidades. A atribuição de privilégios clínicos é extraordinariamente importante, definir quem exatamente vai fazer o quê, e isto em áreas de alta diferenciação. A atribuição de privilégios é muito importante para nós obtermos bons resultados, porque nós sabemos que o volume é importante e quanto maior for a concentração e a especialização em determinadas áreas, obviamente nós vamos ter melhores resultados. Depois, o objetivo de tudo isto é, de facto, ter resultados, quer clínicos, quer de processo, quer na perspectiva do doente, os chamados PROMs, e, obviamente, também a introdução de auditorias clínicas é extraordinariamente importante, porque os protocolos nos dizem como é que nós devemos tratar os doentes, aquilo que nos diz exatamente aquilo que nós estamos a fazer são as auditorias clínicas e elas são absolutamente cruciais. E depois, ao longo de todo este processo, quando nós estamos organizados por doença e no fundo, estamos a definir a forma como vamos tratar uma doença, nós identificamos necessidades de formação, necessidades de inovação e também abrem-se linhas de investigação, mas tudo de uma forma dirigida e direcionada em função das necessidades que foram encontradas para o tratamento daquela patologia. Portanto, há um grande enfoque naquilo que é importante para os doentes e, sobretudo, há uma promoção de equipas multidisciplinares e interdisciplinares para o desenvolvimento estruturado e integrado de itinerários clínicos eficazes e eficientes. Os resultados são extraordinariamente importantes. Obviamente, isto só é possível tendo uma plataforma de BI muito potente e, portanto, que nos possa dar os indicadores que nós necessitamos. Este é um exemplo daquilo que nós temos neste momento em tempo real, de indicadores de tempo real. Este é um indicador de processo, mas temos indicadores clínicos e temos indicadores de PROMs. Este, por exemplo, permite não só fazer o acompanhamento da performance ao longo do tempo, mas também nos permite ainda atuar em situações não compliance. O que é que quer dizer com isto? Este é um indicador que mede o tempo entre a consulta multidisciplinar e o início do tratamento. Aqueles últimos doentes que estão ali a vermelho ainda não ultrapassaram o tempo, ainda estão dentro do tempo. Portanto, nós, ao identificarmos aqueles doentes, sabemos, ainda podemos atuar e perceber o que é que se está a passar com aqueles doentes e marcar, saber se já está marcado ou se não está marcado. Portanto, é uma ferramenta, no fundo, que nos ajuda a aumentar a compliance. Este é um exemplo da plataforma de PROMs, em que os doentes, no fundo, têm a possibilidade de reportar os seus dados. Os doentes fazem isto antes das consultas e nós, quando o médico vê o doente na consulta, já tem, no fundo, uma informação que é muito útil, porque permite dirigir e orientar a consulta, tendo em conta as queixas do doente. Só para vos dar um exemplo da importância que tem a medição dos resultados reportados pelos doentes, os chamados PROMs,
Este trabalho foi apresentado na ASCO do ano passado, em que demonstra que o simples reporte dos sintomas pelo doente, eles compararam duas populações de doentes, uma que tinha os cuidados, digamos, habituais, seguiam um avião habitual, nos outros havia um reporte dos resultados pelo doente e verificou-se uma sobrevida superior a 5 meses, uma taxa de sobrevida superior a 5 meses naquela população dos doentes que reportavam os seus sintomas. 5 meses é muito significativo em oncologia, como vocês já devem calcular, existem medicamentos muito caros e medicamentos, enfim, que mesmo em contexto de ensaio clínico não têm resultados tão significativos e, portanto, nem sempre são as coisas caras que trazem melhores cuidados. O simples reporte dos outcomes do doente podem trazer resultados bastante significativos. Portanto, em presença, no fundo, dos outcomes e dos custos, nós podemos, enfim, introduzir melhorias e iniciar ciclos de transformação. O que é que nós fazemos? Analisamos a variação, identificamos as melhores práticas e depois tentamos estimular a mudança de comportamentos. Conseguimos com isto ter melhores outcomes, obviamente isto atrai mais doentes, conseguimos eliminar custos que não trazem qualquer melhoria para os doentes, isto é muito importante, identificar as ineficiências e de facto, eliminar tudo o que é custo que não se traduz por melhorias em termos de resultados. Só para vos dar um exemplo concreto do nosso hospital, quando nós, no fundo, seguindo a clínica Alpetway, nós vamos, no fundo, estudar a variação que existe em termos de custos. Nós verificamos nas duas primeiras fases da Petway, ou seja, na confirmar suspeito e no estadiar, não existe grande variação em termos de custos, mas já quando vamos para o tratar, existem variações significativas. Quando nós vamos analisar estas variações, obviamente temos que relacionar esta variação com os outcomes. Obviamente, se os outcomes forem melhores nos doentes que têm mais custo, provavelmente estes custos estão justificados. Mas, caso contrário, se isso não acontecer, portanto, teremos que os eliminar. Ou seja, não há um corte cego em termos de custos, nós temos que, no fundo, fazer os cortes ajustados aos resultados que os doentes têm, portanto, tem que ser uma análise detalhada sobre, não é uma análise simples de cortes cegos. Se vamos introduzir aqui o internamento, então essa variação é muito maior. O que é interessante, quando fazemos esta análise, eu não trouxe isto porque não tenho tempo para apresentar, mas quando nós olhamos depois para os resultados e quando vamos fazer a análise, o que nós detectamos é que não existem propriamente cirurgiões bons ou cirurgiões maus. Ou seja, os cirurgiões bons, aqueles que supostamente teriam bons resultados com custo com menor custo, nós verificamos que também têm práticas ineficientes. Por outro lado, aqueles que supostamente têm piores resultados, ou seja, os piores cirurgiões que teriam piores resultados e custos mais elevados, também têm boas práticas. Portanto, no fundo, todos nós temos que aprender uns com os outros. O que é fundamental é medir e no fundo, analisar de uma forma clara e transparente os resultados e os custos. Enfim, isto é o âmbito de atuação deste nosso projeto. Enfim, começamos pelas doenças oncológicas, que eram aquelas onde era mais fácil. Também não podemos esquecer todos os cuidados transversais na prestação de cuidados e neste momento temos 16 patologias em curso, com mais de 150 médicos envolvidos, muitos enfermeiros e também elementos da gestão e dos sistemas de informação. Portanto, só em resumo, o que é que me parece ser as grandes vantagens deste projeto? Primeiro, liderança clínica. Isto recoloca os profissionais de saúde na definição do que é que são os melhores cuidados para o doente. Primeira coisa, o que é pedido aos profissionais de saúde é, de facto, definir qual é a melhor forma de tratar os doentes. Depois lá vamos analisar os custos e vamos ver o que é que precisamos de fazer para conseguir prestar esses cuidados. Uma cultura de cooperação multidisciplinar e, por si só, isto já valia a pena ter feito este projeto, porque, de facto, permite as pessoas trabalharem em equipa, dentro das várias especialidades, com outras áreas, como seja a área de enfermagem e outros profissionais de saúde. Há uma grande motivação profissional, porque, nomeadamente na área de enfermagem, nós já temos, no fundo, percursos profissionais que vão ter impacto em termos de carreira e depois coordenar a rede de cuidados e, no fundo, ser aqui uma fonte para a formação, para a investigação e para a inovação. Falar agora, então, muito especificamente do programa ERAS, que, no fundo, é uma cirurgia baseada no valor, se quisermos assim, e também aqui, mais uma vez, salientar este aspecto, que é nem sempre
os resultados em cirurgia dependem muito do que é da última tecnologia ou de novas técnicas, muitas vezes complexas e pouco estudadas. Há muita coisa que já existe, muitas práticas, que o que nós precisamos, no fundo, é de integrá-las na prática clínica. E é isso exatamente a filosofia do programa ERAS. No fundo, trata-se de um programa em que, enfim, utiliza uma série de guidelines que já estão mais ou menos bem definidas na prática clínica. A grande vantagem é de usá-las todas em conjunto. Isto implica acabar com uma série de dogmas que existem, sobretudo na área cirúrgica, como seja, por exemplo, vou dar aqui dois exemplos muito rápidos, o jejum. Portanto, a maior parte dos doentes existe, na maior parte dos doentes, ter um jejum de 6 horas. Obviamente, isto tem um impacto muito grande no estado fisiológico do doente. O doente com 6 horas de jejum já vai para a cirurgia com um estado catabólico muito elevado. Se nós pusermos em cima a agressão cirúrgica, portanto, já estamos aqui com um grande impacto. Nós sabemos hoje que os doentes podem, 2 horas antes de irem para o bloco, podem tomar bebidas açucaradas e, portanto, desta forma reduzir a hipoglicemia e, no fundo, manter a homeostasia, por exemplo. A não utilização de drenos, o tipo de analgesia que é feita, a não preparação do cólon, enfim, toda uma série de cuidados que são feitas, quer no pré-operatório, quer no intraoperatório, quer no pós-operatório, e que no seu conjunto traduzem-se por melhores resultados. Portanto, isto é feito de uma forma coordenada, portanto, deixou de haver esta separação, e isto implica, obviamente, uma grande coordenação entre os cirurgiões, os anestesistas e os enfermeiros. Há uma intervenção coordenada, todos os envolvidos sabem todos os passos de cada uma das áreas e, portanto, isto vai ter impacto no resultado final. É muito importante haver aqui um sistema de auditoria, e existe um sistema de auditoria associado a este programa que é muito robusto. Para cada doente nós introduzimos cerca de 140 variáveis e depois são analisadas e dá muita informação que é muito relevante. E isto é absolutamente fundamental. Em 2015, quando nos foi atribuído 2 centros de referência, nós achamos que estava na altura de facto, monitorizarmos melhor a nossa atividade, e foi nessa altura que decidimos então enviar uma equipa para Estocolmo, onde foi treinada neste programa, e nós passamos em 2007 a ser o centro de excelência neste programa. Portanto, basicamente, da forma tradicional, o doente vai à consulta de cirurgia, depois consulta de anestesia, é operado, está no internamento e tem alta. Com o programa ERAS, o doente vai à consulta de cirurgia, mas depois é abordado por uma série de profissionais de saúde, desde o enfermeiro, ao nutricionista, ao fisiatra, ao anestesista, que no fundo vão avaliar o doente e vão otimizar o doente no pré-operatório. Tudo o que o doente precisar de ser corrigido, quer do ponto de vista nutricional, quer do ponto de vista, por exemplo, de uma anemia, ou qualquer outro, ou do ponto de vista respiratório. Portanto, o doente é otimizado e, quando vai para a cirurgia, vai nas melhores condições possíveis. Isto reduz muito e prepara muito o doente para a agressão cirúrgica. O doente é operado, no internamento é seguido pelos mesmos profissionais e depois, após a alta, tem um follow-up também muito apertado. Isto muda radicalmente. Isto é um exemplo dos guias de preparação para a cirurgia. Aqui o papel do enfermeiro é muito importante. O enfermeiro, no fundo, tem aqui um papel de informação e de educação do doente, que é extremamente importante e prepara muito os doentes para o processo de cirurgia. E vamos ver agora os resultados obtidos no HBA de uma forma muito rápida. O nível de compliance, eu aqui peço desculpa, vou ter que dar para ativar. O nível de compliance aumentou. Ok, muito obrigado. Portanto, nós antes do ERAS e pós do ERAS, portanto, isto é uma comparação antes e pós do ERAS, nós tínhamos o nível de compliance passou de 40% para 80%. A taxa de internamento, que era de 14 dias, passou para 6,5 dias. As readmissões de 7,5 para 7,1. A taxa de mortalidade, que era de 7,5%, passou para 1,6%. A taxa de líquidos anastomóticos de 16% passou para 7%. E um perfil de complicações que é substancialmente diferente, mesmo tipo de complicações, mas com níveis de gravidade também bastante diferentes. Portanto, ou seja, um programa que se traduz por uma redução da demora média, uma redução das complicações e uma redução dos custos. Eu vou já acabar. E isto é tanto melhor estes resultados, quanto maior é o nível de compliance. Em termos de custo de efetividade, porque isto implicou, obviamente, um grande investimento, porque implicou formar uma equipa, implicou que uma equipa fosse 4 vezes a Estocolmo e estivesse lá durante algum tempo, mas depois, com pouco mais de um ano
de programa em curso, nós, por cada €1 que investimos, já, no fundo, conseguimos um lucro de 2,1 euros, o que é, obviamente, bastante cost-effective. E isto não é só a nossa experiência, isto é o que está na literatura, nas várias áreas, porque neste momento não é só na cirurgia coloretal, no HBA nós temos na cirurgia coloretal e temos na cirurgia pancreática, o programa em curso, mas existem outras áreas e em qualquer uma delas isto são poupanças por doente, ou seja, em média cerca de $5.000 por doente com a introdução deste programa. Portanto, isto permite uma maior rotação dos doentes, diminuir os custos, aumentar a satisfação dos clientes e um aspecto aqui, e vou terminar com isto, que eu acho que é muito importante. Nós poderíamos pensar que este programa traduzia-se apenas por melhores resultados imediatos. Não. Ao final de 5 anos, nós vemos uma redução da mortalidade muito significativa. Isto porquê? Porque os doentes, ao terem menores complicações, ou terem menor taxa de complicações, os doentes podem recomeçar e reiniciar os seus programas, completar os seus programas de quimioterapia e, portanto, obviamente, isto vai ter tradução em termos de resultados a longo prazo. E é só. Muito obrigado. Peço desculpa se só para